Você já parou para pensar por que nos referimos a Deus como uma entidade masculina? Eu, desde criança, me questionei sobre Deus e já entrei em crises com isso. Inclusive, quando criança, teve uma época que eu não acreditava muito em Deus. E até hoje eu tenho as minhas crises existenciais, né? Eu acabo tendo mais intimidade com os auxiliares de Deus do que com ele propriamente dito. Porque, em primeiro lugar, eu não acredito na figura do Deus extremamente masculino, que é o da igreja. E eu não gosto de me referir a Deus como uma entidade, ainda mais masculinizada. Porque para mim, Deus é inexplicável, eu só sei sentir. Para mim, não há uma personificação de Deus. E quando eu quero me referir a essa força, às vezes a minha mente fica ainda um pouco confusa com essas definições. Digamos que as entidades espirituais e de outros níveis de consciência são mais alcançáveis e entendíveis para mim, pois elas são mais semelhantes a mim, mesmo sabendo que há uma centelha divina que me ilumina e que me faz parte de Deus. Bom, a razão pela qual chamamos Deus de Deus em vez de deusa está profundamente enraizada na tradição religiosa, cultural e linguística. Nas religiões monoteístas, como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, Deus é tradicionalmente retratado como uma entidade masculina. A Bíblia, por exemplo, refere-se a Deus usando pronomes masculinos, ele, seu, e atribui a ele características que eram culturalmente associadas ao masculino na sociedade patriarcal em que esses textos foram escritos. As línguas derivadas do latim e do grego, que influenciaram fortemente as tradições cristãs e judaicas, têm gêneros gramaticais. Nas culturas antigas, o poder, a autoridade e a criação eram frequentemente associados ao masculino, e essa associação foi transferida para a representação de Deus. Em latim, a palavra para Deus é Deus, que é masculina, enquanto deusa, em latim dea, é usada para divindades femininas, geralmente associadas a mitologias politeístas, ou seja, que tem vários deuses. Em muitas sociedades, o patriarcalismo, um sistema em que os homens detêm a maior parte do poder, influenciou a forma como as divindades eram concebidas e nomeadas. A ideia de um deus masculino reforçava as estruturas de poder existentes. Em contraste, em muitas culturas politeístas ou panteístas existem divindades femininas que desempenham papéis cruciais, como, por exemplo, as deusas da fertilidade, amor, guerra, sabedoria. Então, nesses contextos, as deusas são tão importantes quanto os deuses, mas em uma tradição monoteísta, como a atual maioria, a imagem de Deus foi historicamente masculina. Portanto, a designação de Deus como Deus e não deusa é resultado de uma combinação de tradições religiosas, normas culturais e influências linguísticas. Eu continuo buscando minhas respostas e formulando os meus entendimentos a respeito da vida, do universo, de Deus. E eu gostaria de saber de vocês o que é Deus, quem é Deus para você, como você enxerga Deus, como você se conecta com Deus. Deixa aí nos comentários para mim.